Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tamo junto, aproveita aí para poder se inscrever, compartilhar e deixar aquele comentário bacana. E aí, vamos falar um pouquinho aí de Short Killer, ou por que não dizer Plate Killer? É, assassino de placas. Como funciona? Ao que se aplica? Quem sabe você pode dizer aí agora, é para poder acabar com os curtos-circuitos. E tem até alguns vídeos aí bem tendenciosos, que o rapaz nem desmonta o aparelho de mentira, né? E faz a inserção desse Short Killer e, segundo ele, sanou o curto-circuito. É sobre isso e muito mais que vamos falar nesse vídeo. Tranquilo? Então fica aí tranquilo, já vai compartilhando aí, já se inscrevendo, deixando aquele comentário bacana pra nós. Tamo junto e eu tô de volta, hein? E aí, bora pras dicas top. Top. Hoje a dica é pra você que é iniciante, está aprendendo eletrônica, está aprendendo leitura esquemática, está pegando os teus primeiros serviços, e também para você que já é intermediário, já é de médio avançado, para você também que é avançado. Mas as condições para você tá meia curta para você comprar o Short Killer. Antes de dar essa dica de como fazer, ao que se aplica, eu quero trazer aqui algumas ressalvas, algumas alertas que não devem ser levadas de forma avessa, ou seja, de forma desapercebida. Você precisa ter atenção o que é o Short Killer. Short Killer é um sistema de conversor, um regulador DC-DC. No caso do Short Killer original, ele pega aí a tensão de 110 ou 220, seja qual for da tua rede, ou no caso se for bivolts, ela pega essa tensão, converte ela, rebaixa, né? É a função do buck converter, rebaixa essa tensão para 1,2 volts, 5 volts e qual for preciso. No caso do Short Killer, você usa ele aí entre 1,2 volts e 4,2 volts, que é as tensões tanto para trabalhar com iPhone quanto para trabalhar com sistemas aí Samsung, Motorola e todo tipo de dispositivos. Mas o que é que o Short Killer faz? Ele faz o que a tua fonte tem limitação e proteção para não fazer. A tua fonte de 5 amperes, ainda que ela tenha 5 amperes, ela tem uma proteção para que ao atingir certo limite de corrente, ela começa a entrar no estado de proteção para assim não danificar os componentes de tua máquina e muito menos também do dispositivo em questão. Algumas dão um bip, algumas se desligam, algumas se desarmam. E o Short Killer faz o contrário. Quando você coloca ele em um setor que está em curto, um capacitor, você está injetando ali a tensão de 4,2 ou 1,2 volts com a amperagem máxima, chegando aí até 20 amperes. Porém, aproximadamente acima de 5 amperes, qualquer capacitor, lembrando que se for 5 amperes já real, né, isso já é suficiente para estourar um capacitor. Tanto que se você fizer isso usando duas fontes, você vai ter essa aproximação, colocando aí 4,2 volts em uma fonte, 4,2 volts em outra fonte. Ajuntando as duas, você vai fazer com que a tensão se mantenha e a corrente se some, entendeu? Então, se for 5 amperes de uma, 5 de outra, dá 10 amperes, sendo um total aí de suficiência para estourar qualquer circuito. Só que isso é um problema, porque o Short Killer está sendo vendido de forma
indiscriminada, sem ter o mínimo de prevenção possível. E isso é muito prejudicial a uma placa, a um circuito em questão. Por quê? Se você tem um circuito que está danificado, vou dar um exemplo aqui simples. Se você tem um defeito aí, eu vou dar exemplo aqui no iPhone. No caso, TriStar, né, ou TriStar, como todos chamam, com a numeração aí no caso de iPhone 5S, 6S, 6S Plus, geralmente usam o 1610A1, 1610A2, 1610A3, que é essa a definição para o CI TriStar. Se você tiver com defeito neste CI, você vai ter um curto neste CI. Não adianta você injetar o Short Killer, que você vai matar, se você só vai fazer o CI se estourar. Entendeu? Então, Short Killer, você só usa em casos específicos. Você não pode sair injetando na placa. Chegou uma placa em curto para mim, eu sem analisar nada, eu vou e aplico o Short Killer com os seus 4.2 volts ou 1,2, dependendo da malha em questão. É por isso que ele tem aquele Knub ajustável de tensão, justamente para poder ajustar a tensão. Exemplo, se você está lidando com uma malha aí do TriStar, a tensão que entra do conector USB até chegar no TriStar é uma tensão de 5 volts. Chegando no TriStar tem um transistor lateral que é o Q1403. Creio que vocês lembram aí, né? O TriStar é o 1401. Ao lado, próximo ao TriStar, tem o Tigres. E por aí se vai. E o que acontece? Se você tiver falha em uma linha PP-VCC, tranquilo, se for um capacitor nessa linha, você vai conseguir, injetando o Short Killer nesse circuito, você vai ter a ruptura do dieletro deste capacitor. Porém, se você tiver uma falha na trilha ou na linha de mais B de PP-VCC main, você não consegue corrigir com o Short Killer. Consegue sim, se você abrir o circuito, se você analisar o circuito, identificar aonde está o curto-circuito. Para essa identificação, você tem muitas possibilidades. Você pode começar por analisar o esquema elétrico da Apple, é muito completo. Você pode também, por sua vez, usar o Phoneboard, né? Muito bom. Você pode usar ZXW, você pode usar a Wunschenjai, né? Você pode usar aí inúmeras formas e apetrechos para você chegar ao setor que está com curto-circuito. Então não pense você que o Short Killer é a solução dos seus problemas. A dica que eu vou dar aqui, você pode fazer tranquilamente. Eu estou dizendo para você que está iniciando, que está com dificuldades, viu a ferramenta, ela foi tão ovacionada pelos doutores aí que se dizem autoentendidos da eletrônica, que alguns eu uso chamar aí de velhacos, né? Deixa pra lá. É complicado, por quê? Porque estão fazendo uma disseminação de algo como se fosse a solução de tudo. E muito pelo contrário, você pode estar trazendo um problema maior para a tua bancada, para o teu cliente, para a sua vida. Se você tiver um curto-circuito em um setor que não está aberto, está liberado para você fazer essa injeção de tensão, de nada vai adiantar o Short Killer. Se você tiver um curto-circuito na linha, continuando no iPhone, de PP-VCC main, e você injetar tensão com Short Killer, aproximando-se aí de 10, 20 amperes, você injetar essa tensão na PP-VCC, você vai estourar um TriStar, você vai estourar o Tigre, você vai estourar o PMU, porque você está com falha no circuito posterior ao Q1403, que faz aí esse chaveamento. Então, muito cuidado com esse Short Killer. Eu até acho um nome bonitinho para ele, eu seria até mais categórico ao chamar de Plate Killer, ou seja, assassino de placas. Entendeu? Conhecer a eletrônica é fundamental. Ter domínio de uma leitura esquemática é fundamental.
De nada adianta o bisturi ou as ferramentas de um cirurgião na mão de um enfermeiro que está aprendendo. Entendeu? E o que eu estou dizendo é, pode ser usado por qualquer pessoa, desde que para tal tenha o conhecimento. Então, o Short Killer é uma ferramenta altamente funcional, porém não é algo que os Einsteins descobriram, não. Tem pessoas aí se passando por pica-fumo da galáxia, tem pessoas aí se achando o rei da cocada preta, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E eu não preciso nem falar, né? O que acontece com a última Coca-Cola, com a bolacha, que é a última. Então, muito cuidado com isso, porque desde o método Kelvin, depois do método Kelvin veio a Versys. A Versys é muito antiga na área, se vocês aí que são eletrônicos da antiga podem dizer a respeito da Versys, que era um comparador de circuitos. Logo na sequência veio aí SMB, SIC e tantas coisas a mais. Já teve pessoas que me perguntou, eu estou até cansado de escutar isso no meu privado. Pastor, comprar o Short Killer é bom? Sim, é bom. Mas e aí, você sabe usar ele? Do que adianta para você comprar um avião se você não sabe pilotar? Adianta para quê comprar um osciloscópio se você não conhece a análise de comparações? Se você não sabe interpretar os sinais lógicos e digitais os quais o osciloscópio apresenta? Do que adianta ter o Short Killer se você não conhece a metodologia de um esquema elétrico? Você não conhece o comportamento do circuito. Então, meus colegas, você que está iniciando aí, você que está pretendendo agora em 2020 abrir a tua assistência, entrar aí com o pé direito, com os dois pés direitos, entrar aí segurado nas mãos do nosso Jesus aí para ter uma prosperidade a mais, para trazer o pão de cada dia para a tua casa, eu quero dizer para você o seguinte: não é difícil, não é impossível, mas você tem que buscar. O estudo é algo que você tem que levar para a tua vida toda, entendeu? Eu tenho um cunhado, ele costuma dizer o seguinte, que o aprender não ocupa lugar. Você não pode ser, de maneira alguma, preguiçoso, de maneira alguma, omisso com o aprendizado. O YouTube está cheio de vídeos bons, mas está cheio de picareta. Ontem mesmo eu estive vendo um vídeo, eu assisti um vídeo, o qual a pessoa me falou para mim: pastor, explica isso aí. E eu explico muito claramente. Esse rapaz, o técnico em questão, não vou aqui ressalvar o nome da pessoa em questão, até porque, né, pode dar problema. Tá uma porcaria, né? O que acontece? Ele pega um telefone, segundo ele cobrou parece que R$180, ou 280, não sei, para remover o curto-circuito. Segundo ele, o curto-circuito estava na PP-BAT. PP-BAT BCC. Ou na VBAT, no caso do telefone em questão que ele estava, né? E segundo ele, falou: olha, eu vou aqui agora corrigir com o Short Killer. Isso é informação enganosa. Isso é induzir o iniciante ao erro. Isso é induzir o aprendiz ao erro. Muito cuidado com isso. Eu sei que muitos não gostam dos meus vídeos e também não me interessa muito. Entendeu? Só que se aqueles poucos que verem esse vídeo e terem a atenção de como funciona o Short Killer, certamente a partir deste momento farão uma boa utilização. Ele injetou a tensão de 4.2 volts usando a fonte dele. Ele duplou as fontes. Tá comendo pipoca aqui. Ele duplou as fontes, colocou as duas em 5 amperes. Elas se somam à corrente e usou a tensão de 4.2 volts e colocou ali nos terminais que vão para a bateria. O que acontece? Colocou ali poucos instantes e pronto, já não havia mais curto. Mas e aí? E se o defeito estava lá no PMIC? E se o defeito estava no CI que faz a conversão primária de tensão, no MOSFET primário? Entendeu? Aquele que converte de VBAT para VPH, entendeu?
que converte de primário para secundário? E se o problema está no CI? E se o problema está na malha secundária e refletindo isso no primário? E aí? Será que faz diferença usar esse short killer? Eu acho que é melhor você repensar aí os teus objetivos, repensar a tua usabilidade. E outra, a ferramenta custa aí em torno de R$600. Quem sabe você que está aí do outro lado está agoniado, desesperado para conseguir um short killer. E eu posso dizer que algumas coisas você pode utilizar. Eu vou estar mostrando aqui agora, aqui em cima, eu vou te mostrar aqui, ó, o conversor DC-DC buck, entendeu? Ele tem ajuste de corrente, ajuste de tensão de 1,2 a 32 volts. Ele tem ajuste de corrente de 300 mA a 10 amperes, ou 9 amperes, ou 8 amperes, seja qual for. E você pode usar esse com qualquer transformador que empurre aí 5 amperes, que mande aí 10 amperes, 20 amperes, qualquer que seja a corrente. Se você, mas eu não tenho um transformador, mas eu tenho, pastor, uma fonte ATX. Mas eu tenho uma fonte AT, seja qual for ela. Se você usar a linha, no caso de 3,3 volts, que é a linha do fio laranja, ali você consegue ter correntes altíssimas, entendeu? Se você usar a linha de mais 12 volts da fonte ATX ou AT, você vai ter uma corrente um tanto menor, porém ainda assim é suficiente para estourar também o circuito. Porém, as fontes ATX, elas precisam de uma certa ludibriação. Você tem que colocar uma carga na linha de 5 volts. E lembrando, a fonte ATX ainda tem a linha dos fios vermelhos, que são de 5 volts. Você pode estar colocando os fios de 5 volts nela, e você pode estar aí usando também para alimentar a placa. Pode usar pode fazer mas e aí ela é 5 volts a minha fonte ATX. Coloca esse conversor que eu mostrei aí. Com ele, você vai reduzir para 1,2 até 5 volts, entendeu? A tensão tem que sempre estar maior que a do conversor. Lembrando, isso é prejudicial. Se você pegar qualquer aparelho que tiver com falha na malha secundária e você injetar a tensão na malha primária, seja isso no iPhone, seja isso no Samsung, seja em qual for o aparelho, você vai lascar o circuito do aparelho, até mesmo fazendo trilhas se romperem. E muito cuidado, porque as placas, elas lidam hoje com várias camadas. As placas, elas são multicamadas e multifilamentos. Então vai chegar um momento que você vai injetar tensão em um circuito, por não conhecer, por não dominar a análise esquemática, você vai ferrar o circuito. Fica aí ao teu dispor, mas tenha cuidado, viu? Não me responsabilizo pelas tuas eventuais cagadas, pelos eventuais telefones que você vai ferrar. E isso você vai fazer com esse circuito que eu vou estar mostrando. Você vai poder fazer cagada com short killer, porque está sendo mal observado. E não me venha vocês que vendem aí o short killer me encher o saco no privado, que infelizmente já bloqueei um outro sem vergonha que veio no meu privado aí querer vender rifa de boxe. Um certo camarada aí, que eu não vou nem mencionar o nome também, que segundo ele tá fazendo coisas honestas, mas isso é assunto para outro vídeo que até tá pronto já e eu não pude postar, porque tava com problemas de saúde, ainda estou ainda, né? Mas já voltamos aí.